Bom dia, estamos no dia 80 de leitura da Bíblia. Começaremos com Mateus, capítulo 19, versículos de 16 a 30. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os meus mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe e ame ao próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Números, capítulo 11. As queixas dos israelitas. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. Um bando de estranhos estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bidélio. O povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia um orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Moisés acha pesado o seu cargo. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta de sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: Por que fizestes mal ao teu servo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas que o leve no colo como a babá leva a criança que mama,
até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para dar todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. 70 anciões para ajudar Moisés. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciões de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Diga ao povo: santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito, por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo dela, porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e choraram diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Moisés, porém, respondeu: este povo, do meio do qual estou, é de 600.000 homens em pé, e tu dizes: eu lhe darei carne, e eles comerão durante o mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelha e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para ele todos os peixes do mar? Porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciões do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isso nunca mais repetiu. Eldade e Medade. Porém 2 homens ficaram no arraial. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um de seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordeno que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Deus manda codornizes. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para si ao redor do arraial. Enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso, aquele lugar foi chamado de Quibrote Hataavá, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Hataavá, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Números capítulo 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher de Cuxita que este havia tomado.
pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Fala com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: ah, meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como o sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. A obediência ao rei. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. O coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar deste combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. As desigualdades da vida. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra o mal bramar, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se.
pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar.